Botafogo fecha as portas por Montoro e Danilo, mas Palmeiras tem estratégia definida. Fred é oferecido ao Palmeiras e tem novidade urgente. Verdão atropela a Vitória e prova que o esquema com 3 meias funciona, veja na mesa tática. Rival não cobre oferta por áreas, entenda o que acontece agora. Fala família Palmeiras 90+, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Vídeo bem interativo e dinâmico com muita novidade, porque o canal está passando por uma novidade, você já percebeu. Mais de 20.200 apaixonados pelo Palmeiras fazendo esse projeto uma locomotiva que não para de crescer. Eu agradeço a você por todo o carinho, tá? O Palmeiras 90+ agora acelera para uma nova fase, considerando 2 vídeos por dia. Ao meio-dia eu te encontro para te trazer um vídeo atemporal de história do Palmeiras, react, enfim, uma série de novidades. E às 9 horas é o nosso encontro marcado com os vídeos de notícia do Palmeiras. E eu tô muito feliz, acho que dá pra perceber, né? Obrigado de coração. Esse vídeo é um oferecimento do nosso patrocinador master, a CVREC. Precisa contratar, tem um estabelecimento comercial, www.cvrec.com.br, porque eles estão nos ajudando a fazer o nosso sonho acontecer, também podem ajudar você. Bora falar do nosso Palmeiras, porque o Fred foi oferecido ao Verdão e tem novidade, tá? Veja bem, saiu uma notícia hoje do Jorge Nicola, eu sei, todos os asteriscos que tem aí com relação às informações que às vezes ele traz, mas essa é oficial. 31 milhões de reais é o salário do Fred por ano. Um valor assim astronômico, é muita grana, né? E o Palmeiras não vai arcar com esse valor, não. O Fenerbahçe está tentando se desvencilhar do jogador porque precisa inscrever novos atletas de origem diferente da Turquia, né? Estrangeiros. E para poder fazer isso é obrigatório, vão ter que se livrar de um jogador que seja estrangeiro. O Fred é o escolhido em primeiro momento, tá? E o Palmeiras tem interesse, ele foi oferecido ao Verdão, o Palmeiras até tem interesse. O Fred é uma espécie de plano B pro Palmeiras, porque o plano A vocês já sabem quem é, a gente já vai falar do Danilo, tá? Fred é um jogador sem grandes números, mas com muita repercussão internacional. Já jogou no Manchester United, se não me falha a memória, também jogou no Shakhtar, né? Então assim, ele tem vivência, ele não sente o peso da camisa e pode vir a ser aquele camisa 5/8, né? Um jogador que joga nas duas, que o Palmeiras precisa para a temporada. Agora, com esse salário alto, faz sentido para o Palmeiras fazer qualquer movimento e trazer o jogador? Na minha opinião, existem outras opções no Brasil mais baratas, nós já vamos falar disso. E agora sobre o Arias, hein? Rapaziada, comemora, senhoras e senhores. John Arias é jogador do Palmeiras, tá? O anúncio deve acontecer até a próxima semana. No fundo, aquele site de futebol que trouxe essa notícia antecipadamente, né? Ele errou. Ele errou com relação à data, mas ele acertou com relação ao movimento que o Palmeiras estava trazendo para formalizar, né, para trazer o jogador. É muito legal poder falar disso, a gente já vai para a mesa tática e eu vou te mostrar como o Arias vai jogar nesse time de maneira oficial. Agora falando sobre o Danilo. Danilo era o plano A do Palmeiras para essa função de volante. Imagina um meio-campo com Danilo e Marlon Freitas, né? O que estrago que o Palmeiras não faria. Só que tem um ponto aí, tá? Uma questão com relação à situação do Danilo. O John Textor fechou as portas e, entre aspas, mandou um ofício, tá? Para o Palmeiras dizendo assim, Danilo não está à venda. Em princípio eles fixaram o valor em 20 milhões de euros, tá? Então assim, ó, se quiser isso. Pro Palmeiras é uma grana pagável, tá? É pagável pelo futebol que o Danilo apresenta, o que ele fez contra o Cruzeiro recentemente, assim, cara, foi um absurdo, né? Joga muita bola. Só que o Palmeiras obrigatoriamente vai ter que trazer um volante. Decidiu, entre aspas, respeitar aí o pedido de Textor para que não fique assediando o jogador, única e exclusivamente porque a relação entre ambos os clubes no ponto de vista de negócio está positiva. O Palmeiras trouxe o Marlon Freitas, não se esqueçam disso. E muito disso foi por conta do bom relacionamento que acabou se estabelecendo com o John Textor, né? Relacionamento que antes era uma perturbação para ambos os times. Só que aí o Palmeiras deu aquele somebody love, né, bem conhecido, e sondou o Montoro. Álvaro Montoro é um meio-campo com muita qualidade, velocidade, drible, entrega tática, finalização. É uma joia, tá? O Botafogo vai ter que negociar alguém.
E aí o Palmeiras foi pra cima do Montoro, o Textor fechou a porta do Montoro, mas fechou mais ou menos, foi diferente do Danilo, tá? Danilo teve ofício, cara. Em princípio ele se posicionou firme, né? Querendo segurar o jogador. Então o Montoro ainda é um jogador que pode interessar o Palmeiras, que interessa ao Palmeiras e que pode acabar pintando, tá? Com o Danilo a situação ficou um pouquinho mais difícil. Eu tô acompanhando tudo de perto, tá? E a nossa equipe vai trazer conteúdo sobre isso, tão logo tenhamos novidades cruciais, tá? E tem novidade também pelo nosso zagueiro, né? O Palmeiras tem basicamente 3 nomes, tá? Adrielson, Alexandro do Lille e o Nino, tá? Comitiva do Palmeiras que viajou para a Rússia teve novidade, né? Voltou ali com, em princípio, a situação melhor desenvolvida. Não quer dizer que o Palmeiras fechou com o Nino, mas há uma possibilidade real e objetiva do Verdão acabar contratando o zagueiro, tá? Eu quero saber qual que é a sua opinião. Eu acho que eu perguntei algumas vezes aqui, eu vi pouca gente respondendo, né? Qual era a opinião oficial aí a respeito da possibilidade de chegada do Nino. Eu gosto do jogador, tá? Acho um bom jogador. Mas eu acho que pra zaga a gente já tem opções suficientes no nosso banco de reservas. Além de tudo isso, e antes de chegar na nossa questão aqui do atropelo que o Palmeiras deu, né, no Vitória, a questão de jogar com 3 meias, etc, eu preciso fazer um apontamento aqui, né? A gente criticou bastante a diretoria nos últimos tempos aí, sobretudo com relação a essa desorganização. Desorganização que beirou o ridículo, né, em alguns momentos. Conselheiro, enfim, dando show, presidente falando de jogador, técnico falando de contratação, enfim, uma situação que, assim, o ambiente do Palmeiras sempre foi muito blindado, né? Coisa que a gente tá deixando de ver recentemente. E com todo esse cenário, com tudo isso que aconteceu, com tudo isso que pipocou, uma vitória de 5-1 em cima do Vitória, né? E assim, antes de um clássico, meio que tipo assim, joga panos quentes em cima de tudo isso, né? E deixa o Palmeiras num patamar de entendimento com a torcida, ok. Mas a gente não pode mascarar o problema. Esse 5-1, né? Esse resultado ele mostra muito que o time titular do Palmeiras é uma equipe que vai brigar por títulos. Mas ele também mostra como há uma deficiência enorme do ponto de vista do nosso banco de reservas. O Palmeiras reserva não conseguiu vencer o Botafogo de Ribeirão Preto com um jogador a mais. O Palmeiras titular meteu 5 no Vitória, que é um time de primeira divisão. Precisamos contratar, precisamos reforçar e utilizar a base aí sim como um complemento de time, tá? Jogadores que não vão ter pressão. Riquelme Felipe entra e vai pra cima, dribla, joga o seu futebol, sem peso. Tanto é que quando a molecada entrou na partida contra o Vitória, o resultado foi completamente diferente, né? Antes da gente chegar na nossa mesa tática, eu quero te lembrar também de uma situação, tá? O Palmeiras ele tem trabalhado muito o mercado da bola e não tem conseguido fechar. É o que a gente estava falando, a gente acaba ficando com o refúgio do mercado. Com tudo isso envolvendo o Danilo, vocês comprariam essa briga? Porque eu vou falar uma coisa, velho. O Danilo, desde a época em que ele foi revelado pelo Palmeiras, é um jogador diferente. Ele entrega muito pro Palmeiras, mas muito mesmo. Eu compraria, tá? Eu iria pra cima pra tentar trazer o jogador de qualquer forma. Gente, vamos pra nossa mesa tática agora? Vamos entender esse Palmeiras? Eu tô animadíssimo, tá? Com tudo que tá acontecendo no Verdão e com o canal, né? O canal também tem me entregado muitas alegrias, graças a vocês. Palmeiras jogando com esse time aqui, né? Uma linha de 4 defensores com 2 laterais e 2 zagueiros. O Marlon Freitas, que pra mim foi uma contratação fenomenal. É um líder, tá? E tecnicamente, cara, muito, mas muito acima da média. E 3 meias. Aí a gente chama o Andrés de meia porque você já sabe, você que acompanha o canal aqui já sabe. Ele vai jogar entre linhas. Inclusive aquela bola que ele deu de letra pro Piquerez finalmente, né, usar o que ele tem de melhor, que é a chegada na área. Cara, foi coisa de cinema. E o Palmeiras conseguiu agregar muito, mas muito, muito, muito de qualidade no meio campo, porque você tem aqui 3 jogadores, o Alan, o Maurício e o Andrés, que tem condição de sair tocando a bola, triangular, finalizar de fora da área, e inclusive, pra mim, é um time, jogando com os 3 meias, que tem um dinamismo diferenciado, sobretudo quando a gente vê o Vitor e o Flaco Lopes flutuando junto com os meias. O Palmeiras venceu
todos os duelos no meio campo. E embora em dado momento o Vitória tenha conseguido pressionar e apertar, a gente tem que reforçar. Quando acerta, a gente tem que pontuar. E o Palmeiras acertou. O Abel Ferreira não teve medo. Entendeu a superioridade da equipe e foi pra cima sem dó. Tá? Andréas Pereira, Maurício e Alan, formando essa linha de 3 meio-campistas, deu certo. A questão é, e na hora de enfrentar o Corinthians, como é que vai ser? O Corinthians vai jogar com uma linha baixa, com os jogadores todos retrancados. E se a gente não lateralizar o time, não dá pra furar essa linha. A menos que o Abel Ferreira faça o que a gente já viu em alguns momentos do campeonato. Uma linha com 3 homens na zaga e o Piquerez mais avançado. Pode dar certo? Pode. 3 zagueiros com 2 alas aqui, e aí a gente teria que escalar o time mais ou menos assim, ó. O Maurício teria que vir pro banco, né, pra isso. E o Bruno Fux aqui mais a lateral. A gente ganha muito do ponto de vista de espaçamento. Então, o Corinthians não vai atacar, o Corinthians vai jogar no contra-ataque com o André, com o Depay e o Yuri Alberto ocupando o espaço frontal. E o nome dos caras é o Breno Bidon. Uma vez que você neutralize o Breno Bidon, que outro jogador de qualidade vai fazer uma jogada diferente, né? A gente não tem isso. Então, com o Palmeiras jogando numa linha de 3 homens aqui, a gente ataca o espaço com o Kelvin, a gente tem o Alan para fazer essa dobra aqui na lateral, se for necessário. E se você tiver um pouquinho mais de coragem, tá? Você pode até fazer isso aqui, ó. Olha que viagem, mas pode dar muito certo. Fechar o meio com o Freitas e o Evangelista e falar pro Alan assim, Alan, você vai correr e vai se sacrificar um pouco mais pela equipe, mas você vai ocupar a lateral. E aí você forma um time com 2 jogadores de contenção para triangular com o Andréas Pereira, um ala esquerdo para correr, chegar na linha de fundo literalmente, e um Alan direito, no caso é um Alan direito, né, para fazer essa mesma situação. Henrique, aonde o John Arias encaixaria nesse time? Pra mim, tá? Quando a gente olha aqui o time trabalhando numa linha com 4 homens defensivos, a gente tem o Kelvin aqui, o Gomes, o Murilo, né? E o Piquerez na esquerda. E aí, pra mim, tá? Ele é esse cara aqui, ó. Ele tem que ser esse cara aqui, ó. O jogador que vai jogar, sobretudo, entre as linhas, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cadê o nosso querido John Arias? John Arias, cadê você, meu garoto? Aqui, ó. Ó que desenho tático bonito. Olha esse desenho, fala a verdade. Com o John Arias flutuando aqui, trocando de posição com o Andréas na maior parte do jogo. Eu sei, ele é ponta direita, ele joga, mas ele joga nas duas, tá? E você pode até inverter aqui. O Alan sabe jogar na esquerda também, o Alan sabe jogar de volante. E esse meio campo, ele vai flutuar, velho, o jogo todo, tá? O Arias, hora começa aqui na ponta direita, a hora que você vacilar, ele ocupa o espaço do Andréas e o Andréas desce. O Flaco movimenta demais, né? E aí tem esse espaço aqui pra atacar. Então, assim, o Palmeiras tem diversas formas diferentes de jogar e dá pra encaixar, né, as coisas ali. E aí eu fico pensando nesse time com o Danilo e com o Nino. E de repente com o Luiz Saboia ganhando alguns minutos ali na lateral direita. Puta, ia ser sensacional de enxergar, né, o time dessa forma. Lembrando que a gente ainda tem Larson, a gente ainda tem o próprio Ramon Sousa, que aí pode brigar por uma posição, mas dificilmente vai ser o titular. Temos uma série de jogadores com qualidade. Riquelme Felipe, Luiz Pacheco. Tá. Saindo da mesa tática e conversando com você olho no olho. Quem, na sua opinião, o Palmeiras precisa trazer para completar esse elenco? Diz nos comentários, porque a sua opinião é muito importante, e me dá dicas aqui também. Me diz que tipo de conteúdo você quer assistir nos vídeos atemporais. Fala o que você quer ver. Top 5 melhores atacantes da história, jogadores que renderam mais no Palmeiras, react. Fala aqui, porque o meu objetivo é ser o seu criador de conteúdo do Palmeiras. A pessoa que você quer ver. Esse é o objetivo. Mas para fazer isso eu preciso da sua ajuda, né? Preciso que você me diga o que vai fazer sentido, tá bom? E para finalizar o vídeo de hoje, a gente tem falado pouco da nossa base, né? Ultimamente a gente tem tido muitos conteúdos do time profissional, temos falado um pouco também do futebol feminino, né? E eu não quero que isso se perca, essa é uma cultura do canal. A gente sempre falou, né?
E de uns tempos pra cá a gente acabou meio que perdendo esse foco, né? Com relação à nossa base, deixo claro, tá? O Palmeiras tem uma base fantástica, fenomenal. Jogadores com qualidade e jogadores que precisam de minutos em campo, mas é claro, sem carregar a pressão de um time profissional. Eu tenho pra mim que o Palmeiras deve negociar, tá? Além do Sorriso que saiu agora para os Emirados Árabes, né? O Robson também deve ser emprestado pro Betis. E a gente vai ter algumas outras saídas. Agora, eu fiquei me perguntando aqui. O Sorriso é um jogador com condição física inferior, né? Talvez realmente ele não consiga fisicamente aguentar jogos aqui no profissional no Brasil. Mas será que o Riquelme Felipe é esse jogador? O Palmeiras está estudando negociar o Bruno Rodrigues por empréstimo com o Internacional e de repente até o Luigi, né? O Luigi tem proposta inclusive da Europa, sondagens fortes e tal. E eu fiquei pensando, pô, o Luigi, cara, ele é um jogador de base com muito gol, né? Será que não faz sentido pro Palmeiras, assim, sei lá, negociar o jogador Atlético Mineiro ou Borussia Dortmund e tal, enfim, mas dá uma peneirada na base? De repente a gente tem o Eduardo Conceição lá que já pode treinar com os profissionais e tá fazendo isso, né? Tem até contrato profissional assinado. Mas de repente a gente tem algum outro jogador lá na base, como o Luiz Saboia e o Arthur, que podem integrar esse elenco e suprir a ausência do próprio Luigi e do Bruno Rodrigues. Se o Palmeiras vai negociar os dois e tem isso já como definido, né? Será que não tem um atacante na base diferenciado? Aquele, acho que é Marcos Vinícius, né? Eu vi pouco ele jogar, mas, cara, tecnicamente ele é muito bom. Fisicamente ele é um jogador raçudo, né? Agora, o Palmeiras contratou o Felipe Tereza, né? Da base lá do Flamengo. E, enfim, esse jogador eu acho que talvez não vingue no Palmeiras, tá? Sobre o futebol feminino, o que eu tenho pra dizer é que o Palmeiras é simplesmente hoje no Brasil a melhor equipe. E eu arrisco dizer até da América do Sul, tá? Com o retorno da Bia Zanerato e com o retorno da Lorena, que tá voltando agora também, cara, o Palmeiras tem um time fora da casinha. O Corinthians era o melhor time do Brasil até pouco tempo atrás, perdeu seu treinador e perdeu o seu esqueleto, né? É engraçado falar disso, né? Mas a realidade é essa. Então é isso, rapaziada. Quero agradecer a vocês do fundo do meu coração por todo o carinho e por principalmente fazerem do nosso canal uma locomotiva que não para de crescer, trazer gente e dar pra gente aí toda essa realidade que nós estamos vivendo, tá bom? Muito obrigado do fundo do meu coração por tudo. Um forte abraço e avante palestra!